Olá, médico, dentista, dono de consultório, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Além do Jaleco Cast. E prepare-se, porque este é o momento de você tirar o seu jaleco e mudar a sua mentalidade, não é não, amiga? Exatamente. Esse aqui é aquele lugar onde a gente pega, senta no sofá e vem aprender com quem realmente já tem experiência, tem história, tem bagagem, porque nós sabemos que é muito mais fácil aprender com quem já tem experiência do que tentar inventar a roda, não é isso, meu amigo? É isso aí. E hoje nós estamos com ela, que, na verdade, é uma pessoa super especial. Na verdade, já tá em casa, né, Rafa? Eu acho que sim. Na verdade, ela tem que estar em casa, porque se ela não tá na sua casa, na minha, ela tá. Ela tá na Sim. minha casa, ela tá na minha vida. Ela é uma pessoa que, pra mim, representa uma virada de chave imensa. Rafa, mas por que você tá falando tanto assim dessa pessoa? Eu vou até ler, porque o currículo é assim, extensinho, e eu fiz um textinho bem pequenininho, porque ela, além de ser escritora, palestrante, mentora de terapeutas e a melhor terapeuta que eu conheço. Dá licença. Ela faz isso há mais de 13 anos, ou seja, uma pessoa que tem realmente experiência e bagagem mesmo para poder ensinar a gente. A sua trajetória, ela começou muito antes disso, ela teve uma síndrome de pânico dentro de uma sala de aula, o que virou um divisor de águas nela. Foi ali que ela entendeu que quem cuida também precisa ser cuidado. Então eu quero que vocês já vou dar logo a dica, pega papel e caneta, porque essa mulher é uma máquina de conhecimento, gente. Então tudo que ela vai falar aqui hoje é para aplicar para a vida. Tenho certeza que só de assistir esse podcast vai ser uma sessão terapêutica, mas te garanto uma boa pitada de risada. Então, exatamente. E antes eu quero te fazer uma pergunta, doutora. Você cuida aí de diversas pessoas, cuida da saúde de diversas pessoas. E quando você parou para cuidar da sua própria saúde? Então é um pouco sobre isso que a gente vai discutir hoje. Então seja muito bem-vinda, Marta Sampaio. Fique à vontade. Obrigada. Muito feliz de estar aqui, né? Eu tava quase flutuando aqui já, deixa eu descer. Mas muito obrigada, é uma honra. Rafa tem aí um lugar muito especial na minha vida também, no meu coração, na minha trajetória. Eu sou muito honrada de estar aqui hoje. Confesso que eu fiquei apaixonada por esse tema, além do jaleco. Desde o primeiro dia que Rafa postou lá o episódio, eu falei para ela, que ideia incrível. Então, eu tenho certeza que não é só sobre, né, conhecimento, não é só sobre levar a nossa voz para algum lugar, mas é realmente ter um olhar além. E olhar além do jaleco é uma chamada para essa era, é uma chamada para esse tempo. Então, eu já quero começar parabenizando vocês. Obrigada. E agradecendo Obrigado. por essa oportunidade, por esse momento. Sim. é sempre uma honra, né, a gente receber quem já cuidou da gente. E aí ela tava falando e eu estou aqui emocionada, pode olhar, estou aqui, ó, tentando me conter. Porque a Marta, ela foi essa pessoa importante na minha vida, que teve um resgate emocional muito forte. Então, desde então, toda vez que a pessoa precisa de uma ajuda, eu a indico porque mudou a minha vida. E se mudou a minha vida, por que não pode mudar dos outros? Eu acredito que você que está nos assistindo tem essa pessoa também, né? Que fez algo de diferente na sua vida e você não indica porque é uma pessoa, você indica porque você passou pelo processo. Né? Então, eu tenho certeza que vocês hoje vão se surpreender com tudo que a gente vai falar aqui. Porque não é só assim, vou cuidar das minhas emoções. Não é. Todo mundo pensa isso, né? Sim, é muito mais profundo. É pensar o que são essas emoções, né? Eu vou olhar pra mim, eu vou cuidar de mim. Isso vai muito mais além do que só sentir. Sim, exatamente. Mas já falando que nós estamos falando de cuidar, Marta, eu quero entender qual que é a sua percepção sobre cuidar de quem cuida, porque além de nós estarmos, né, falando com médicos, você também é mentora de terapeutas, você também cuida de quem cuida. Sim. E eu quero ouvir de você um pouquinho essa sua percepção. Como que é isso pra você? Você acha que as pessoas que cuidam das outras hoje em dia têm essa preocupação de cuidar também de si mesmo, cuidar da própria saúde mental ou não? O que você percebe, você que tá mais no mercado? Então, hoje se tem um olhar mais atento para isso, mas ainda existe uma grande resistência. Todas as formações de terapeuta, seja ela qual linha for, né, tanto da psicologia, na psicanálise, ou qualquer linha holística que for, é se ensinado, né, que todo terapeuta precisa de um terapeuta. Todo mundo que cuida precisa ser cuidado. Isso é ensinado. Então, na teoria, tudo é muito lindo, mas hoje, por exemplo, eu sou professora, né, de institutos, né, de formação de terapeutas, formação de psicanalistas, sou professora de universidade, também na área da psicologia, e uma das grandes coisas que a gente vê, e como mentora de profissionais, a primeira pergunta que eu faço, quando eu começo um processo emocional: qual foi a última vez que você teve um processo? Ou você já fez um processo? E para mim, a grande surpresa
90%. 90%, Nossa, que é uma margem muito É grande. muito grande. Dos profissionais não fazem ou falam que já fizeram ou fizeram só aquela análise didática lá do curso, da Isso. formação, porque o curso exige os cursos mais sérios, né? Não um terapeuta formado No YouTube. no YouTube, num cursinho online, mas os cursos mais sérios exigem que o profissional tenha ali no mínimo 10, 15, 18 análise didática. Então, Nossa. é um processo que ele passa dentro do próprio processo terapêutico que ele está aprendendo para ver se ele está apto ou não. Então, às vezes, para ele, aquilo ali é o suficiente. E como eu digo que a maioria dos terapeutas tem a síndrome do Salvador, quando ele coloca o jaleco, ele vai salvar o Exatamente. mundo. Ele vai salvar o mundo. E muitas das vezes, nesse mundo de salvar ao mundo, ele não tem tempo para ele. Esse é um ponto muito interessante que você pontuou, porque acho que eu escutei de todos os meus clientes que quando eles colocam o jaleco, eles se sentem como se estivesse colocando uma capa, Uma capa de super-herói, de né? super-herói, né? Sim. E a gente precisa lembrar que o super-herói também precisa ser cuidado, né? Que você pontuou Sim. muito bem. O super-herói também precisa ter essa preocupação. E que eu percebo muito dentro dessa comunidade médica é que às vezes eles estão muito preocupados em cuidar do paciente, em cuidar do consultório, e às vezes não sobra tempo. Isso eu sempre falo muito aqui, porque eu vejo isso muito Sim. frequente. Não sobra tempo para praticar uma atividade física, não faz uma terapia, às vezes a demanda é tão alta que fica, infelizmente, com a saúde mental definhada, entende? E isso atrapalha em tudo. Sim. Atrapalha no crescimento do consultório dele, atrapalha na execução dos processos, e isso também vai influenciar dentro do time dele. Então, justamente, o profissional da saúde que cuida dos outros, ele precisa também ter esse momento para cuidar de si mesmo. Sim, isso é verdade. E o que eu penso assim, né, Marta? A gente está falando muito do profissional, principalmente a gente falou do terapeuta, mas os médicos, os dentistas, né? Principalmente essa galera da área de saúde, né? Vestiu o jaleco, vou salvar o mundo. Até porque eu acredito que o período que vocês estudam é muito ensinado a olhar para o outro, né? Em que momento porque eu conheci você antes de ser mentora de terapeutas, então eu tenho essa Sim. curiosidade. Que momento virou essa chave para você? Porque você só cuidava de pacientes, de pessoas que chegavam com questões emocionais. Que momento você entendeu que os outros profissionais precisavam dessa ajuda? Então, a primeira coisa foi a demanda. A demanda, né? A demanda de pacientes, que eu comecei a receber pacientes e clientes, né? Porque eu atendo como mentoria cliente e tem pacientes terapêuticos. A demanda começou a ficar muito alta. E como a gente vende hora, eu não conseguia dar conta da demanda. E também eu atendo famílias. Então eu atendia aquela esposa, de repente o marido não ficava muito à vontade de ser atendido por mim, ou um filho que achava que eu ia contar ali para a mãe ou para a esposa o processo. Então eu tinha a necessidade de indicar para outros profissionais. E aí como que começou a acontecer isso? Esses outros profissionais que eu indicava, que eram amigos de percurso, que eram conhecidos, começou a deixar aquém aquele processo terapêutico que, né? Ou acontecia alguma coisa na família dele, ele tinha que parar ali o processo terapêutico, ou eu começava a ver que ele já não estava correspondendo com o mesmo processo que eu estava fazendo com a esposa. E aí eu comecei a ter uma necessidade de olhar para esse profissional, né? Por quê? Porque eu precisava indicar. Começou tudo assim, eu precisando indicar outros terapeutas, porque a minha demanda não estava dando, e aí eu indicava e de repente não correspondia com o meu método ou com aquilo que eu estava utilizando. E aí dentro disso eu comecei a participar de mais eventos, de mais mentorias, onde os profissionais, principalmente da saúde, que a gente tem muito fisioterapeuta também, Sim. os profissionais onde estavam buscando esse treinamento emocional para ajustar o seu paciente. E aí, dentro desses, eu comecei a ver que tinha uma demanda muito alta dos profissionais da saúde que não cuidavam do emocional. E aí, eu fui para o mundo de dar aula, que eu falo que meu maior chamado é ser professora. E aí, eu fui dar aula para esses profissionais em formação. E comecei a ver a necessidade de quem cuida desses profissionais. Nossa. E uma das coisas que eu sempre tive muito cuidado ao longo da minha vida, não da minha profissão, mas da minha pessoa, aquilo que eu ensino, eu preciso passar por aquilo. Então, como, por exemplo, hoje eu atuo muito na psicanálise. Como eu vou acreditar na psicanálise? Como eu vou ter uma agenda lotada de psicanálise se eu, a profissional, não faço análise? Uau. Sim.
Muito legal. E eu vou te falar que isso é muito forte. Isso é forte em qualquer área, né, na verdade. Sim. Dentro da área médica, porque o médico e o dentista, o profissional da saúde, ele já está em prol do ser humano, Sim. né? Mas em todas as áreas, em todos os outros trabalhos, até porque esse foi o meu processo. Eu cheguei até você por conta disso, né? Sim. Meu processo de chegar até a Marta foi justamente porque, Marta, eu tô ensinando o que eu não tô fazendo, eu tô conflitando. E isso eu vi que me deixou um buraco imenso dentro de mim. E aí E sempre chega, o ser humano sempre vai chegar nesse ponto. Às vezes ele consegue segurar muito bem, ele coloca a máscara, ele coloca o jaleco, né, o superpoder, a capa, mas aí a gente, né, vai ter um momento que ele vai se encontrar com a criptonita ali, e aí? Sim. E eu percebo que isso é muito comum não só para quem é terapeuta, mas para quem é líder. Porque Sim. quem tem um papel de liderança, qualquer que seja, ele tem um papel de cuidar. Seja ele um empresário, seja um médico. O médico, que também é empresário, ele tem um papel de liderança e com isso ele tem um papel de cuidar. Cuidar dos colaboradores dele, cuidar dos pacientes dele. E acho que nós três aqui representamos muito bem isso. Nós três exercemos um papel de cuidar dos outros. Eu tenho que Sim, cuidar dos sim. meus médicos, a Rafa também dos médicos, dos clientes dela, você dos seus mentorados, dos terapeutas, enfim. Então, e eu sempre percebi muito isso. Toda vez que eu vou conversar com alguém que está num papel de liderança, eles sempre falaram isso pra mim, sabe? Por exemplo, eu cuido de muita gente, mas às vezes eu me sinto sozinho, ou às vezes eu sinto que não tem alguém pra cuidar de mim. Então, quem será que vai cuidar de mim, né? Isso é muito comum, já ouvi de muitos profissionais. E aí eu quero entender qual que é a sua concepção. Você acha que um líder, né, seja ele empresário ou não, que não cuida da sua própria saúde mental, você acha que isso vai impactar na liderança dele, nos colaboradores, em quem está em volta dele? Com toda certeza, vai impactar não só na liderança dele, mas quanto na vida dele. Na vida dele pessoal, na vida dele, ele com ele mesmo, e principalmente na liderança dele. Um líder que ele não olha para ele não se mantém muito tempo numa liderança. Não se mantém, ele vai quebrar, ele vai ficar doente e ele vai se encostar por alguma doença física ou emocional. Pode ter certeza. Existe uma estatística hoje no Brasil, o Brasil está em primeiro lugar no nível, né, de ansiedade crônica, patológica, meu Deus. diagnosticada. O Brasil está em primeiro lugar, aonde são mais encostados trabalhadores por doenças emocionais. E aí eu quero deixar de insight pra você, doutor, doutora. O que vai precisar acontecer para você começar a cuidar da sua própria saúde mental? O inteligente, ele se previne, né? Exatamente, eu falo muito sobre isso. Terapia é igual tirar poeira do armário. Nós que somos mulheres, né, sabemos. Sabemos Se bem a disso. gente tira a poeira do armário hoje, amanhã não vai ter mais poeira? Então, terapia é trabalhar o meu cérebro, trabalhar a minha mente, trabalhar as minhas questões. E seja você médico, líder, seja você dona de casa, seja você mulher em qualquer área. A primeira coisa que a gente precisa entender, nós somos a nossa maior empresa. Tudo começa por nós. Isso aí. Tudo. Então, quando eu vejo que além do jaleco fala muito sobre a gestão do seu negócio, a gestão do seu consultório, mas tudo começa na gestão de Pessoal, você, na gestão na gestão da própria pessoal, gestão. na gestão da sua mente, na gestão das suas emoções. E eu brinco muito com alguns profissionais, eu falo assim, você sabe o que você sente todos os dias pela manhã? Quando você acorda, você tem intenção de como você quer terminar o seu dia? Como você gostaria de terminar, estar se sentindo no final do seu dia? Então, são coisas básicas que ninguém Acho que eu preciso nunca já nos até- ensinou. Acho que, inclusive, vou começar a fazer uma pesquisa aqui. Você costuma acordar de manhã? Vamos já saber. Bom ponto. Porque ninguém ensinou Ninguém, isso pra gente na ninguém. escola. Nenhuma formação de medicina, nenhuma formação de psicologia, nenhuma formação de nenhuma outra área vai ensinar a gente a lidar com a perda, Sim. com o medo. E ensinam de formas contraditórias, Sim, né? sim. Uhum. Vai ensinar a gente a lidar com a raiva, com a morte, com a decepção, com a falência, com a falta de dinheiro, com o divórcio, Sim. com a rejeição, com o abandono. Sim. E aí, os profissionais, principalmente da saúde, eu costumo dizer que, para não dizer 99%, vamos baixar aí para 95%. 95% dos profissionais da saúde foram impulsionados pela sua dor. Então, eu quero salvar o mundo daquilo que ninguém me salvou. Nossa, eu vou dar um exemplo aqui, que eu estava conversando com uma pessoa hoje de manhã, que a gente estava falando justamente sobre isso. Ela é uma pessoa que não trabalha na área de saúde, mas ela passou por um problema de saúde muito forte. E ela resolveu me contar a história. E aí a história é muito forte, porque
ela perdeu o pai de câncer, o irmão de câncer, ela veio a ter câncer, e então ela acredita que isso vai acontecer com ela também, pelo histórico familiar, né? Uhum. Então ela não E vai pode- acontecer. Se E- ela continuar acreditando. Isso, aí hoje de manhã Bom ponto. foi inclusive ela que indiquei pra você. Porque quando ela começou a me contar a história, eu cheguei a ficar chocada, porque ela declarou assim, Rafa, eu hoje trabalho porque eu sei que eu vou ajudar o outro. E aí eu falei, tá, mas e você? E por que você está fazendo isso? Qual é a sua motivação, o seu motivo pessoal? Ela, não, eu tenho feito pelo outro. É muito comum, porque a gente é ensinado isso desde criança. Exatamente. A fazer pelo outro, a cuidar do outro, né? A esperar o elogio do outro, a esperar o reconhecimento do outro. Então, muitas vezes um profissional, ele tá ali, ele tá acabado emocionalmente, ele tá acabado financeiramente, porque o financeiro também destrói as emoções, ele tá com algum problema familiar, mas ele se coloca naquela capa do jaleco, né? Exatamente, e vive... Vai empurrando a vida, mas vai ter uma hora que a máquina para. É como se ele criasse uma armadura, né? A partir do momento que ele Exato. coloca o jaleco. Exatamente. E eu vejo que o médico, ele tem muito essa pressão social de ficar bem. O médico, às vezes, ele não pode sofrer, não se sente confortável para sofrer, não se sente confortável para ficar mal. Até mesmo porque ele realmente tem esse papel de cuidar. Só que... e aí eu percebo que muitas vezes, não só o médico, mas a maioria das pessoas, a gente não tem costume de dar foco para as nossas emoções. Quando a gente tá mal, o que a gente quer fazer? Fazer alguma coisa para Pra distrair a mente. esconder Quando a gente tá triste, a gente não Vou quer que as viajar, pessoas vou fazer percebam. compras, o que mais que pode acontecer E nesse nessa período? área da liderança, né, o próprio líder, como você falou, ele se arma tanto que ele nem tem paciência para lidar com as emoções das outras pessoas que se parecem mais vulneráveis, né? Aí vai falar que é uma pessoa mimizenta, Sim. que é uma pessoa que... Ninguém aguenta uma pessoa mimizenta. Ninguém aguenta uma pessoa que só fala de emoções ruins, porque o mundo rotula emoção boa, emoção ruim. Emoções são emoções. Não existe emoção boa, não existe emoções ruins. Existe um movimento do nosso corpo que tem uma necessidade de entrar em ebulição e trabalhar todo o nosso metabolismo. Porque o que é a emoção? É nada mais, nada menos que química, hormônio. Exatamente. E aí me vem o seguinte, você falando sobre isso. Todo mundo tem o hábito de falar. A frase mais conhecida, eu sei que isso vai dar um em você. Você precisa controlar as suas emoções. Principalmente, você é líder, você é gestor. Você não pode agir dessa maneira, você não pode explodir, você tem que controlar. Que Daniel Goleman não me ouça, mas, né, é um dos pilares da inteligência emocional, bonitinha para Harvard, país de primeiro mundo, né, tá ali entre os 5 primeiros pilares da inteligência emocional, controle emocional. E segundo todos os meus estudos e grandes cientistas, estudiosos, como, né, Dr. Augusto Cury, psicanalista mais lido no mundo inteiro, não existe controle emocional. E aí eu vou falar uma coisa hoje que talvez choque alguns médicos da linha bonitinha da classe A. Não existe, talvez, essa inteligência emocional apresentada pra gente bonitinha de Harvard. Respeito muito Daniel Goleman, estudo inclusive, mas emoções não foram para serem controladas. Emoções foram para serem sentidas. Nós não controlamos emoções. Por exemplo, hoje eu recebi uma notícia muito triste antes de vir pra cá. A filha de uma amiga minha faleceu. Numa lei natural da vida, né, a mãe não deveria enterrar filho. Sim. Você imagine chegar para uma mãe e falar assim, ó, você precisa ser forte, controle as suas emoções, porque você não pode ficar triste agora. Você não pode sentir raiva. Raiva do mundo, raiva de porque foi um acidente, raiva de quem atropelou, raiva. Gente. Você não pode. Controla as suas emoções. E eu falo sempre, emoção controlada é doença manifestada. Doença física. Sim, é um sim. câncer, é uma pressão alta, é, um uma infarto, diabetes, sim. é um infarto, é uma ansiedade crônica, Que Sim. hoje é o é uma auge, síndrome né? do pânico. Sim. Emoção não se controla. Agora, o que controla? Comportamento. Exatamente. O que ensinaram pra gente da emoção? Porque a gente passou a vida ouvindo, engole o choro. Isso Não aí. fala isso, não fala aquilo. Então, engolir o choro eu não posso ficar triste. Você precisa ser forte. Eu já vi filhos em enterro de pai, menino com 13, 14 anos, as pessoas falando, você precisa ser forte para ajudar a sua mãe. Nossa.
Inverteu o só. papel Exatamente. totalmente. E aí também, às vezes, falando pra mãe, você precisa ser forte porque você tem que criar o seu filho. Pois é. Não, esse não é o momento da minha força, esse é o momento da minha dor. E eu preciso sentir a dor. Dor foi feita para ser sentida, não para ser fugida. E aí, a tristeza, por exemplo, ontem eu até... Hoje de manhã, hoje pela manhã, eu estava atendendo uma paciente, ela falou assim, então me explica por que eu tenho que sentir tristeza? Por quê? E eu falei, simplesmente porque tristeza é um hormônio do seu corpo necessário. Segundo ponto, porque a tristeza é a melhor emoção para levar você para o caminho do autoconhecimento. Você tá aqui para se autoconhecer. Quer se conhecer melhor, é no momento de tristeza. A tristeza foi feita para te puxar para dentro. Para você olhar para você. Por que eu tô sentindo isso? É um momento de autoanálise, é um momento de você olhar e responder umas perguntas que você talvez nunca se fez. Não é para te puxar para cama, não é para te isolar, não é para te colocar no quarto. Porque aí já vai virando um quadro mais Sim. depressivo. E aí é o que o mundo ensina. Tristeza, eu preciso me isolar do mundo, porque ninguém gosta de alguém triste perto. Ninguém tolera alguém triste perto, ninguém quer ouvir alguém triste. Então, nós estamos vivendo numa era de impaciência emocional. As pessoas não querem. Ai, para de bobeira. Ai, isso é bobeira. Gente, o que mais se ouve no enterro de um suicida é a seguinte frase. Ele tinha tudo. Por que ele fez isso? É que, na verdade, ele não tinha. Ele tinha uma vida boa, ele tinha uma família, ele estudava, ele tinha tudo. O que eu mais ouço Emoção reprimida, o que eu mais provavelmente. ouço de pais e avós quando vão levar um adolescente pra mim que teve tentativa de suicídio, não cometeu, graças a Deus, é falar assim: eu não sei por que ele faz isso. Eu dou de tudo pra ele. Mas nós não entendemos quando a pessoa quer ser ouvida, quando a pessoa quer ficar no quarto. O que tá acontecendo? Eu acho que as pessoas estão muito impacientes, tanto para sentir quanto para ouvir. A gente não tem paciência para se ouvir, a gente não tem paciência para ouvir o outro, para Áudio de 3 minutos, gente. Meu Deus, 3 minutos. Ai, tipo, acelera. 2 vezes mais. Um áudio de... O que é 3 minutos? Isso é Um áudio, verdade. a gente tá extremamente A gente tá impaciente. A gente tá, na verdade, não vezes 2, né? A gente já é vezes 5, vezes 10, porque a gente tá sim. sempre muito acelerado. Nós estamos num mundo cansado. As pessoas estão muito cansadas. Uma das coisas que eu falo sempre, quando alguém fala assim, Marta, qual é a sua missão? Hoje, eu falo, levar descanso. Fazer com que uma pessoa, quando senta na minha frente, quando começa a falar comigo, ela encontre alívio para a alma dela. Ela encontre alguém que não vai julgar, alguém que vai entender, Nossa. alguém que vai falar coisas que talvez ela mesma não admita sentir. Olha, agora eu vou te fazer uma pergunta baseada nisso aí que você falou. O que acontece? Dentro do mundo corporativo, dentro do mundo médico, existe oh, meu Deus, esqueci a palavra, mas existe uma Crença? uma crença, algo que se coloca um peso, literalmente, tipo assim, eu sou isso aqui e eu não posso deixar de ser isso aqui, entendeu? Eu sou o doutor fulano de tal, Sim. entendeu? Eu sou o gestor, eu sou o dono, e aí isso vira um fardo, na verdade, na vida da pessoa, porque se coloca uma estigma de que ela não pode errar, de que ela não pode falhar. E eu vejo hoje muitos médicos, gestores, profissionais que têm um potencial incrível, né? Porque porque muitas vezes a gente vira, entre aspas, com todo respeito, você vai entender, um terapeuta no meio do nosso processo Sim, ali de ensino. todo mundo tem um pouco. Né? De médico e louco, todo mundo tem pouco, né? Então é isso. Então, quando o nosso cliente chega, e eu acredito que o meu amigo também passe por isso, a gente está querendo ensinar ele algum processo técnico e daqui a pouco você vê que fala, não adianta eu falar disso aqui, eu preciso entender o que está acontecendo com ele. Às vezes ele vai falar e aquilo ali vai se passar. E aí a gente vê que aquela pessoa que se apresentou quando fechou o contrato com a gente, ou quando chamou e tudo mais, era, entre aspas, uma capa. Que ela precisa se vestir daquilo para poder passar aquela imagem, sabe? E muitas das vezes eu vejo que isso é o maior impedimento para a pessoa ter sucesso dentro da profissão dela. Como um bom gestor, tendo uma clínica maravilhosa e tudo mais. Como que a gente hoje consegue virar essa chave junto com esse... Lidar com essa pressão. Lidar com essa pressão, É a primeira coisa, não lidar. Hoje o mundo está buscando exatamente isso. Lidar com a pressão. E a gente não consegue lidar. A gente acha que consegue. Então, a primeira coisa, a gente precisa aliviar a pressão. Tem sentido para mim essa pressão? É isso que eu quero? Sabe? E começar a entender que a pressão
não precisa ser pressão. Ela vai ser, talvez, pesada, talvez vai ter sacrifício, vai ser difícil, mas não pode ser algo, porque quando a gente fala de pressão, a gente fala sobre algo que está esmagando. Então é como se a gente fosse passar a vida inteira tentando lidar com pressões. Que essas pressões são questões que geralmente esses líderes, esses médicos e qualquer profissional que está numa postura de liderança não quer enfrentar. E por isso vira uma pressão. Então, ao invés de lidar com a pressão, eu preciso lidar com questões. E aí muda tudo. Porque enquanto que eu não vou olhar para as minhas questões, eu vou sempre ter pressão. Eu vou ter a pressão de que eu sou a perfeita, a pressão que eu não erro, a pressão que eu salvo todo mundo, a pressão que eu não tenho dor, a pressão da rede social, que eu mostro sempre o que é bonito e que eu nunca tenho bastidor. E que lá na frente vai apitar uma síndrome de impostor, uma síndrome de impostora, a necessidade do que a Rafa falou aqui. Parece que eu tô vestindo uma máscara, não sou eu. Eu tô vivendo uma mentira, porque eu não sou isso. Lá na frente isso vai apitar. Sim. Por quê? Porque eu tô lidando com pressão. Então, como não lidar com pressão? Olhar para as questões. Esse cliente, ele quer, às vezes, organizar uma empresa que não tem nada organizado dentro dele. Ele quer organizar uma clínica, um consultório, só que ele está todo desorganizado. E aí ele vai atrair um número grande de colaboradores desorganizados. Isso aí. E automaticamente só tem desordem. Aonde? Na desordem não ter pressão. Vai ter pressão. Isso aconteceu recentemente comigo e uma cliente, né? Uma cliente minha veio me contratar porque ela queria, né, ela se lançar no mercado e fechar vendas. E a gente criou todo o planejamento estratégico dela, entreguei tudo, né, que a gente precisava fazer para ela lançar o produto dela. E aí, depois de toda a implementação dessa estratégia, ela simplesmente virou para mim e falou que não se sentia confortável em fazer um pitch de vendas. Não conseguia fazer um pitch de vendas. Ela não acredita no que ela tá vendendo. Exatamente. E às vezes, e eu percebo muito isso, provavelmente a Rafa, você também já deve ter percebido. Às vezes o profissional contrata a gente querendo algo, só que na verdade o que tá impedindo não é a técnica, é a emoção dele. Sim. Entendeu? Inclusive, eu já tive clientes que hoje são até meus amigos, que ele estava exatamente nessa situação. Eu fiquei com ele uns 3 meses e eu falei, gente, isso não vai dar certo. No 3º mês, eu chamei ele e falei, olha, vamos combinar o seguinte, vamos suspender. Porque eu sou uma profissional e eu sei que você também, eu sei que você é capaz de tudo isso. Só que eu tô vendo, eu dei entre aspas, de novo, um diagnóstico, não sou a pessoa, mas eu tô vendo que você tá precisando de uma pessoa que ajude você com você. Sim. E ele super, sabe, o cliente super entendeu a situação e falou, não, concordo e tal. E realmente ele foi, graças a Deus, daqui a pouco a gente vai voltar com um processo de organização da empresa, porque ele percebeu que a desordem não estava na empresa, estava dentro dele. E exatamente isso. E é um desafio. Principalmente quando a gente fala de um médico, gente. Pensa, um médico na família, dependendo de se ele venha de uma família de outros médicos ou não, mas ele é uma referência, ele é alguém que venceu. Você pensa, a faculdade de medicina é a faculdade mais disputada hoje no mundo, não é só no Brasil. E eu vou te falar, eu acho que a pressão sobre o dar certo começa aí. Eu preciso dar certo, eu preciso fazer. E aí, quando esse médico se forma, 10 anos, 15 anos de estudo, se ele tiver uma especialização ali. Isso aí. Quando esse médico se forma, ou um médico, ou um fisioterapeuta, ou um psicólogo, quando ele se forma, ele vai para um mundo que é trabalhar para o outro. Então, ele tem que enfrentar uma outra barreira. Porque aqui no Brasil, a maioria dos profissionais da saúde são feitos para trabalhar ou para o governo ou para o hospital de alguém. Eles não são formados para serem os donos do hospital. Para empreender. Eles não têm mentalidade de empresário, de empreendedor. Eles têm mentalidade de médico, de uma pessoa que acredita no potencial dele, porque ele estudou pra caramba, ele buscou, mas que ele tem uma necessidade de ajudar o outro, de salvar o mundo. Isso aí. Muitos médicos, eu tenho muitos amigos na área da saúde, a maioria, não só médicos, né, mas na área da saúde, a maioria deles trabalham voluntários, mais do que recebendo. Uhum. Às vezes trabalham plantões de 18 horas. Trabalham em clínicas. Eu tenho essas clínicas de plano de saúde,
Eu fui esses dias a um endocrinologista. Eu fui lá para ver questões de disposição física. Ele já ficou chocado quando eu entrei, que ele perguntou qual é que eu queria e eu falei mais saúde. Ele olhou pra minha cara e falou assim, como assim? Geralmente as pessoas vêm aqui para emagrecer, para olhar a tireoide. Eu falei, não, eu vim aqui para prevenir. Eu quero viver mais, eu quero ter mais saúde, mais disposição, eu quero ter mais energia, eu quero olhar os meus hormônios. Ele olhou pra minha cara, ele falou assim, você tem noção que eu vim de um plantão de 24 horas num hospital público? Eu tô 24 horas acordado. Eu vim aqui, eu já atendi 47 pessoas nessa clínica. 47 pessoas, ele falou pra mim. Meu Deus. E você tá aqui na minha frente agora falando pra mim que você quer prevenção? Eu falei, mas isso aqui não é emergência. Que eu saiba, isso aqui é um ambulatório, né? Eu fui no meu plano de saúde, nunca mais voltei nele. E aí, Desculpe, eu queria mas... energia e disposição de um médico que estava há mais de 24 horas sem dormir. Não tem como. Como é que eu vou dar aquilo que com eu os mesmo olhos não tenho? vermelho. E ele quase te dizendo assim, minha filha quer energia e disposição, vai pra cama dormir. Imagina a saúde mental desse médico. Fiquei pensando exatamente sobre isso. E aí, as pessoas nós brasileiros, principalmente país de terceiro mundo, nós aprendemos culturalmente na escola, na família, no meio que crescemos, a apagar incêndio. Nós buscamos o médico quando estamos doentes. Quem vai buscar, gente? Um fisioterapeuta se não for indicado pelo ortopedista? Não, hoje eu vim pensando aqui, né? Eu tô sentindo muito meu braço direito. Eu falei assim, já sei, celular. Eu passo o dia inteiro e hoje eu fiz um movimento, doeu aqui. Eu falei, vou fazer uma fisioterapia. E eu comecei a pensar, bom, mas para fazer terapia eu vou ter que arrumar um amigo fisioterapeuta, porque senão eu vou ter que ter uma indicação de um médico para dizer que eu tenho alguma coisa para passar para um processo de fisioterapia para o meu plano liberar. Isso aí. Por quê? Porque eu preciso estar doente para precisar do médico. Eu não vou para prevenção. Medicina em qualquer país de primeiro mundo, a medicina integrativa, que graças a Deus está crescendo no Brasil, crescendo bastante. É preventiva. Então, eu vou ao médico para não ficar doente, eu faço terapia para não ficar maluca. E as pessoas falam assim hoje ainda, em pleno século XXI, 2024, as pessoas ainda têm preconceitos com pessoas que fazem terapia, que vão a psiquiatra. A pessoa diz, esse é médico de maluca, eu não preciso não. Eu vejo maridos falando para as mulheres, não sei para que pagar isso. Pra que você tá fazendo terapia? Você tá maluca, por acaso? Porque aprenderam assim, né? Aprenderam. Eu vejo alunos de psicanálise falam pra mim, eu não vou fazer... mas pra quê? Às vezes eu fico pensando, eu tô tão bem. Eu falei, exatamente por isso. Eu falo assim, toda vez que eu vou pra minha terapia, eu vou assim, hoje, eu não sei o que eu vou falar, porque eu tô tão bem. Eu não sei o que eu vou falar. Quando eu chego lá, eu não paro de falar, igual a Maritaca. Eu sou assim também. Eu descubro que eu tenho um monte de coisa pra falar. Sim. Eu só não tenho tempo para me analisar. Isso aí. Então é importante que a gente tenha uma pessoa que acenda uma luz e mostre. mostre. Que é engraçado que você está falando sobre isso, né? Que as pessoas acham que não precisa falar nada para terapia. Quando chega tem esse monte de coisa e aí tem a ajuda de outro profissional para analisar o que você está falando. Não é isso? Ok. Isso acontece, por exemplo, dentro da minha área. Eu trabalho com gestão dentro da empresa. E aí eu chego, e aí eu tô no meio da explicação à pessoa. Não, mas aí dá pra fazer isso, não sei o que, e tarará. E aí eu paro de falar e eu deixo ela falando. E eu falo assim, realmente? Pra que me contratou? Aí depois que ela acaba de... Isso já aconteceu várias vezes. Depois que ela acaba de falar, aí ela me olha assim... Eu só precisava de você pra poder dizer pra poder você me mostrar o que eu sabia fazer, né? Eu falei, é pra isso que você me paga. As pessoas sabem o que é pra fazer, elas só não fazem. Só não fazem, exatamente. E elas não fazem porque elas não têm tempo para se avaliar e saber que elas já sabem e começar a aplicar isso. Porque elas estão priorizando o que o mundo mostra que é mais importante para ela. E o que é mais importante no mundo hoje? Resultado financeiro, principalmente. Sim. O mais importante para o mundo hoje é mostrar que eu tenho... O status. E que eu pertenço a esse mundo. E para pertencer a esse mundo, a gente necessita de ter. Sim. Então, a busca pelo eu ter o escritório... o consultório mais famoso, eu ter o reconhecimento que eu preciso, talvez, do pai que já até faleceu ou da mãe que nem existe mais, eu buscar validar aquilo que não foi validado lá na minha infância, sim, é uma busca contínua e inconsciente desse ser humano que está sempre buscando fazer e o ter e esquecendo o ser.
E aí a gente tem, né, Maslow já dizia, os níveis neurológicos da pirâmide, que ele vai colocar ali de pirâmide, né, a necessidade primária de qualquer ser humano, independente se é médico, se é super-homem, se Mulher Maravilha, qualquer ser humano, é o fisiológico. É verdade. Hoje, o que eu mais atendo são líderes, empresários, Que não dorme. abrindo mão do fisiológico. Não faz xixi, não bebe água, gente. Nossa. Se eu perguntar, chega pra mim desorientada porque não tá conseguindo o resultado financeiro que ela queria, tá toda enrolada, tá com a autoestima lá embaixo, tá acreditando que não pode, não consegue, porque não tá conseguindo manter a casa, não tá conseguindo criar o filho da maneira como ela pensava, e tá com vários conflitos dentro da casa, dentro do trabalho. E eu vou perguntar assim, e eu quebro já na primeira perguntando, quantos litros de água você bebe por dia? Ela olha pra minha cara e fala assim, como assim? Eu não vim aqui falar de água. Eu vim aqui falar do meu problema conjugal, do meu problema financeiro, da minha questão lá. Mas se a base é o Eu vim fisiológico. aqui, eu não vim aqui pra saber quantos litros de água eu bebo. E eu pergunto assim, tá bom, mas quantos litros de água você bebe? Não sei. Eu acho que eu não conheço um médico que nunca teve uma infecção urinária. Porque fica dando plantão, fica em atendimento e esquece de beber água. Olha só. É necessidade básica. A primeira coisa que eu falo pra essa pessoa. Tem gente que chega pra mim, né? Agora a onda é fazer o primeiro milhão. E eu falo assim, quer fazer o primeiro milhão? Como é que tá teu intestino? Eu já ia perguntar, bebe água? Porque a gente já ia começar aqui, ó, a torneirinha. Sim. Eu falo assim, como é que tá o seu intestino? Você já reparou suas fezes? Você faz elas? Se elas estiverem presas, não pense em soltar o teu financeiro, que ela não vai soltar. Tá enfesada. Não vai soltar, não vai soltar. Literalmente cheia de fezes, literalmente segurando algo imunológico dentro dela que automaticamente segura tudo do lado de fora. Automaticamente. Então, se você não olhar pra você, não dá pra olhar pra empresa. Nossa. Não dá Sim. pra olhar pra empresa. Gestor, meu médico, meu dentista. Já tô aqui, ó, né? Com obesidade de informações. Porque a Marta realmente, se deixar, a gente vai ficar aqui, ó, fluindo. Mas eu amo falar sobre isso. é esse tipo de profissional que a gente estava falando desde o início, né? Não só a Marta e todos os outros que já passaram por aqui e os que ainda vão passar. Por que eu dei essa breve aqui? Para poder você beber uma água, minha amiga, porque eu sei que você tá falando aí, se deixar a gente fica direto. Mas para lembrar você que tá aí, de nos quer seguir, né, meu amigo? Isso aí, não deixe de nos seguir no Instagram, compartilhar com aquele seu amigo médico, seu amigo dentista, seu amigo dono de consultório, que com certeza vai precisar de muitos conteúdos que passam por aqui. Já falamos sobre gestão, já falamos sobre marketing, já trouxemos financeiro, um coach maravilhoso para falar de produtividade. O que não falta é assunto. Rafa, só posso mandar para médico? Não. Claro que você pode mandar um episódio como o de hoje, né? Tem muito conteúdo para os gestores, para os médicos. Mas, de repente, tem para o seu primo que tá lá e, de repente, você um podcast pra como sua esse. mãe, que eu tenho certeza que cuida de todo mundo e tá precisando mãe, cuidar gente. dela. A mãe, né? A mãe é um assunto, gente. A mãe é médica, a mãe é fisioterapeuta, É advogada, a mãe é tudo. terapeuta, ela é tudo. A mãe Sim. é tudo, né? Mas, Marta, você mencionou algo que me chamou muita atenção sobre a importância da tristeza. Você falou que a tristeza ela nos leva para o autoconhecimento. E eu passei por um momento assim, né, de um momento de vulnerabilidade, onde foi o momento que eu mais me conheci e descobri coisas sobre mim. Que, inclusive, hoje, já mencionei algumas vezes, estou fazendo nutrição justamente por conta desse Uau. momento. Estou me tornando também um profissional da saúde. Nunca imaginei que iria gostar dessa área. Estou Nem eu, amando. inclusive, no dia que Pois você me falou, é, eu falei, minha oi, filha. você é um Ninguém profissional de entendeu nada. marketing, tá indo pra nutrição? Ninguém entendeu nada. Sensacional. Mas, gente, não vou deixar de ser profissional de marketing, tá? É só um adendo aí, que é Até só um porque plus. uma coisa precisa da outra. Exatamente. Exatamente, enfim. E aí eu quero que você fale mais um pouco sobre isso, sobre como a importância desses momentos de vulnerabilidade que nos fazem nos conhecer e até mesmo encontrar força nesses momentos que Sim. são mais difíceis. A importância de passar por isso também. Nós sempre culturalmente, né, nós aprendemos que a gente precisa ser forte. Nós aprendemos o tempo todo a se preocupar com o que o outro vai pensar ou dizer de nós, né? Desde lá da infância, menino, não sai com essa camisa amarrotada, porque senão vai dizer que tua mãe é o quê? A mãe sempre querendo que o filho, né, fosse politicamente, socialmente correto, porque vão falar dela. Porque é a mãe que está sendo julgada ali por trás. E a gente não queria que a nossa mãe sofresse. A gente queria deixar a mãe bem. Queremos até hoje. Sim. E por isso que nós fazemos tantas coisas. Por causa dessa fidelidade materna, principalmente. De não negar as falas da nossa mãe. A gente vai ali
guardando as nossas emoções. Eu escuto muitas pessoas hoje, muitos profissionais, homens e mulheres formados, reconhecidos no mundo, que chegam pra mim e falam assim, não, mas jamais, sabe? A dor que a mãe deixou, não, mas a minha mãe é minha mãe. Não, isso eu não posso... Deixou um peso, Eu não né? posso mostrar isso, eu não posso mostrar essa minha parte aqui, porque imagina, eu vou colocar mais um peso em cima dessa pessoa. Eu preciso cuidar, por exemplo, pessoas que foram abusadas, né? Existem muitas pessoas travadas em várias áreas porque foram abusados na infância. E o abuso acaba sendo um grande silêncio, uma grande prisão, porque nunca tiveram coragem de falar pra ninguém, nunca tiveram coragem de contar. E a maior questão que eu pego, que as pessoas falam é, não imagina se eu contar isso pra minha mãe. Minha mãe hoje não vai suportar. Passou muito tempo. Se eu contar isso pro meu pai vai querer matar. Então as pessoas ficam aprisionadas aos abusos porque não podem mostrar a sua vulnerabilidade, porque na maioria das vezes querem proteger quem eles amam. Sim. Então nós começamos a esconder as nossas fraquezas para proteger. Consciente ou inconscientemente. Nós queremos proteger um irmão, proteger uma mãe que às vezes está criando sozinha na maior realidade brasileira, ou Sim. proteger um pai que está doente. Nós não, e aí é um filho que entra pro quarto e não quer falar. Isso é da geração lá de 70, 80, 90. Ainda bem que essa não é a minha geração. A geração de hoje, ela se esconde através das telas. Sim. Então, ela se esconde ali através das telas e talvez hoje ela nem tenha tanto contato assim com o que é vulnerável ou não dela. Então, ela não dá tempo de esconder. Quando a geração já vai pensar nessa vulnerabilidade, já está em algo crítico. Como uma histeria, como, por exemplo, uma tentativa de suicídio, não consegue lidar com essa emoção. A nossa geração não, a nossa geração sempre administrou essa emoção escondendo. Então, esconder tornou eles mais fortes. No sentido de, eu não posso demonstrar, homem não chora. A nossa geração ouvia muito isso. Muito. Homem não chora, mulher aguenta tudo, eu tenho que segurar esse casamento, eu tenho que segurar isso para poder manter. Então foram escondendo as suas dores. Então virou nato, nós temos duas gerações brigando, uma que esconde e uma que nem sabe que tem. E quando se apresenta essa vulnerabilidade, não sabe lidar. Aí ou é morte ou é surto. Que é o que a gente tem hoje. Depois a gente vai falar. A gente tem um alarme da OMS, da Organização Mundial da Saúde, que nós estamos caminhando para uma pandemia emocional. 2030 nós teremos uma pandemia emocional. Foi aí que surgiu o resgate emocional. Porque 2030, para cada 10 pessoas que nós convivemos, 8 estarão em surtos psicóticos. Nós não estamos falando de depressão, ansiedade, nós estamos falando de surto psicótico. E o que fala o surto psicótico? Uma vulnerabilidade emocional. Então, nós temos uma geração que não aceita essa vulnerabilidade. Por quê? Porque escondeu demais, se escondeu atrás de uma força. Então, eu senti isso e eu não me matei. Eu tenho avós que falam isso pra mim. Nossa, eu não tinha nada pra comer, ela tem tudo pra comer. Eu não tinha nada pra comer, eu nunca quis me matar. Agora ela tem tudo e quer se matar. Então, nós temos duas gerações aí que se escondem ao mesmo tempo. Uma porque não conecta e outra porque foi proibida de se conectar com a sua fraqueza. E aí, sentir mimimi, Nutella, que é o que os mais antigos falam dessa geração. Dessa geração, isso aí. Sentir é fraqueza. Como é que pode? Não aguenta nada. Isso aí não aguenta nada. Por quê? Porque nunca nos ensinaram a sentir. Verdade. Então, a alegria é maravilhosa, mas ela não existe sem a tristeza. A ousadia é incrível, mas jamais vai existir realizar sem a raiva, sem o medo. Então, eu preciso... Às vezes é ele que nos impulsiona, né? O medo, ele dá limite. Deveria ser para dar limite, senão nenhum de nós estaríamos aqui. É o medo reptiliano eu não posso passar na frente de um carro, eu não vou tocar no fogo. É um sistema de segurança. É um sistema protetivo. Só que virou limite, eu não faço mais nada. Eu não saio, porque a gente vai inventando, porque não ensinaram o que é o medo. A raiva. A raiva não foi feita para destruir, para quebrar, para gritar. A raiva foi feita para realizar. Eu não aguento mais essa situação, então eu preciso mudar.
Então eu preciso sentir a raiva para essa mudança, Sim. essa ação. Só que aí não nos ensinaram o que são esses sentimentos. Ele só é ruim, esconde, engole. Você não deve agir assim na sociedade. Você não deve agir assim na frente de ninguém. E aí a gente foi se tornando forte. E aí, na maioria dessa força, veio aí uma resistência. Que eu não vou dizer que é força, é resistência. E eu costumo brincar e falar, quem quebra mais fácil, o lápis ou a borracha? Sim. Aproveitando que a gente tá falando de vulnerabilidade, eu quero que agora você... eu quero entender o que você falaria para um profissional da saúde que veste essa armadura, sabe? Que tem essa dificuldade de expor esse lado emocional e quer estar bem o tempo todo. Que conselho você daria para esse profissional? A primeira coisa é, quanto mais protegido você acredita que está, mais vulnerável você é. Se você não acessar a sua dor, você não vai se libertar dela. Ela vai dominar você. E aí ela domina nos detalhes do teu dia a dia. É um dia que você não termina bem, é outro dia que você tem culpa, é outro dia que você não realiza o que você quer, é um dia que você tem frustração. E aí eu costumo dizer que vai virando uma bola de neve, que vai crescendo quando você vê você não estar mais controlando o seu comportamento, que é a única coisa que a gente controla. A gente não controla sentimento, mas a gente controla comportamento. E aí esse profissional começa a não mais controlar o seu comportamento. E aí ele começa a perder pessoas que ele ama, que ele gostaria de ter perto, e as pessoas não toleram mais ele, porque ele fica rabugento, intransigente, amargo, e uma série de outras coisas que ninguém aguenta mais ele. E aí ele vira o que o mundo fala por aí, né? Chefe, não mais líder. Sim. E ele começa a querer impor o que ele acha, que ele acredita, então ele fica completamente intolerante. E aí ele não consegue ter equipe. E aí, sem equipe, sem pessoas, ele não consegue crescer, ele não consegue se desenvolver. E aí a sensação de não crescer vai deixando ele cada vez mais debilitado, principalmente emocionalmente. E daqui a pouco já vai pro físico. E quando vê, ele perdeu uma vida que ele poderia ter pelo menos 10 anos a mais. Ele vai ter a menos, porque ele vai morrer mais cedo. Então, o que eu diria para esse profissional? Acesse a sua dor. O acesso à sua dor... E seja ela qual for, às vezes você nem sabe, você está se protegendo tanto dela que você não sabe nem qual é. Mas acessar a sua vulnerabilidade, acessar aquilo que não tá, que você acredita que não tá bom, sentir, né? se permitir sentir, é o primeiro caminho para você ser forte. Para você começar a gerir todas as demandas que vierem diante de você. Porque os seus resultados vão falar de quem você é. E se você não se encontrar com o seu ser, não vai dar para ter e fazer algo consistente e consciente. Até se tem, mas é passageiro, momentâneo e vai embora. Ótimo. E aí faz aqueles... E aí Exatamente. Então, doutora, se você quer ter liberdade para crescer, se você quer ter gestão para prosperar, olhe para sua saúde mental. Às vezes a venda que você deixa de realizar ou aquilo que você deixa de prosperar não é um erro técnico, mas é um erro emocional. É algo emocional que você precisa olhar e precisa corrigir. Rapaz, esse papo tá bom, né? Tá Muito bom bom. demais. Mas antes, a gente já tá chegando num momento muito, muito legal, que a gente vai dar um pouquinho de risos por aqui. Mas antes disso, pra gente poder ir pra essa parte, eu queria te fazer uma pergunta que é justamente sobre esse projeto Resgate Emocional. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente dele. Sim. Então, o resgate emocional, na verdade, no final de 2023, né, eu acredito muito na minha fé. Eu trabalho, né, corpo, mente e espírito. Então, eu acredito muito que nós somos espírito, que habitamos num corpo e somos geridos por uma mente. Essa é a linha que eu sigo, essa é a linha que eu trabalho. Então, eu tenho um vínculo muito forte com Deus. E lá no final de 2023, eu comecei a entender essa precisão, essa demanda tão forte de ser cuidada. Eu, Marta, ser cuidada. Porque o nível de coisas, de pacientes que eu estava recebendo não era mais um nível rasozinho que eu estava acostumada. Eram coisas que me faziam fazer, meu Deus, como lidar com isso? Coisas muito mais graves, muito mais sérias. Coisas que talvez na minha geração não tinha ou eu nunca tinha estado dentro desse sistema. E um número muito maior acontecendo. Tanto nas gerações de atipicidade que tem agora, né? Pessoas com adultos descobrindo graus de autismo, TDAH, muita coisa. Eu fui diagnosticada no final de 2023 com TDAH. E aí eu comecei a olhar para isso. E eu comecei a pensar, gente, é fundamental cuidar de quem cuida.
É fundamental eu me cuidar, para eu continuar cuidando. Sim. E eu comecei a entender que isso era respeito. Uau. Respeito com os meus pacientes. Respeito com quem eu cuidava. Porque o que eu tô dando para eles? Passa por mim. Querendo ou não, vai passar por esse profissional. E aí, dentro desse processo, eu ouvi muito forte de Deus. Resgate emocional. Uau. Que o mundo ia precisar de um resgate emocional. No início de 2024, veio uma ordem da OMS, a Organização Mundial da Saúde, alertando todos os países que nós estaríamos há 5 anos de uma pandemia emocional. No caso, há 6 anos, né? Mas que a prevenção precisaria começar há pelo menos 5 anos. A maioria dos países já estão fazendo várias medidas. China, por exemplo, eles montaram quartéis, aonde qualquer pessoa com nível raso, depressão, ansiedade, está na cama 3 dias, elas são retiradas da casa dela à força e são levadas para esse quartel. Nesse quartel, elas vivem em regime militar. Exercício físico, atividades, tudo para melhorar o emocional. Ensina ela a trabalhar o emocional dela. Para quê? Para que em 2030 ela não entre em surto psicótico. Eles estão recolhendo todas as pessoas indiciadas que darão surto psicótico. No Brasil, a gente vai falar, isso é um absurdo. Tem até vídeos assim, sabe? Eles arrombando a porta do quarto, tirando a pessoa da cama à força. É literalmente o resgate, né? O resgate. Sim. No Brasil, nossa, mas a gente tem direito de escolha. Isso não pode. A gente pode matar todo mundo, a gente pode fazer tudo. Gente, surto E aí, daqui a psicótico. 5 anos, quando a pessoa tiver um surto emocional... psicótico não ameaça só a pessoa, ameaça uma sociedade. Exatamente. E a emoção trava, né? A emoção paralisa. Tudo paralisa o mundo. E aí, o que acontece? Qual foi a medida do Brasil até agora? O Brasil não alarmou. O Brasil não falou. A maioria dos profissionais nem sabem que a gente está vivendo por esse apontamento desse surto psicótico, que eu acredito que isso vai adiantar muito. A cada Gente, mês que passa... Tem 5 meses que eu perdi um tio. Eu tô falando da minha vida, do que eu convivo. Eu perdi um tio de 82 anos. Tinha acabado de fazer uma cirurgia de câncer de próstata. Tava no portão da casa dele, se recuperando, sentado no portão da casa dele. O menino que foi criado com ele, nascido e criado no bairro. Tem várias questões psicológicas, tinha laudo, inclusive. O menino simplesmente pegou a arma do pai, teve um surto psicótico. Saiu dizendo que ia matar as crianças da creche. A creche ficava atrás da casa do meu tio. Ele saiu de casa dizendo que ia matar todas as crianças na creche. Carregou a arma do pai, do avô lá, saiu de casa, chegou na creche, a creche estava de férias. Não conseguiu entrar na creche. Ele deu a volta e falou, no surto psicótico dele, pra ele mesmo, que ele mataria o primeiro. O primeiro foi quem? Meu tio. Ele deu um tiro na cabeça do meu tio. 82 anos de idade. Que ainda foi internada, ainda tentou sobreviver, mas infelizmente veio a óbito. E o menino tá lá. No centro de menor, porque ele tinha 17 anos. Dias depois ele fez 18 anos. Mas ele só tinha 17 anos. Ele mesmo ligou pro hospital, ele mesmo se entregou, ele mesmo falou. Ele tinha um laudo. Nossa. Nós temos vários surtos psicóticos acontecendo hoje, nesse exato momento. Dentro de universidades, na rua. Morador de rua tendo ataque, matando pessoas. Pessoas matando moradores de rua. Vários. E aí a gente só vai olhar para isso quando virar uma pandemia. E aí no Brasil, qual foi a lei? A gente tem uma lei agora que saiu agora em maio desse ano, a NR1. Sim. Aonde as empresas estarão sendo responsáveis pelo socioemocional desse funcionário. Aí eu te pergunto, quantos por cento da população brasileira estão dentro de uma empresa? Primeira coisa. Segunda coisa, como nós somos as empresas aqui. Exato. Os médicos são empresas. Como nós somos preparados para poder cuidar Como nós disso. estamos preparados. O governo simplesmente tirou a responsabilidade dele e jogou para a empresa, que não tem responsabilidade nenhuma. Tem muitos psicólogos achando aí que é a mina de ouro agora. Quando, na verdade, tá muito pelo contrário. Porque se a demanda vai crescer, a empresa vai dar o valor e o valor do psicólogo cai. Então, é caixinha, é levando a gente para essa caixinha, é mostrando pra gente. E aí, sobre o resgate emocional e quem cuida de quem cuida, dentro desse processo, Deus começou a falar comigo. Você imagina os profissionais surtados. Se eu lá em 2023 estava com dificuldade do nível de pessoas que eu estava pegando, porque a psicanálise, a psicologia, não tem ferramentas para o que a gente está vivendo hoje. Gente, Freud da psicanálise, os grandes estudos da psicologia, são todos defasados, são de 1900.
Sim. Ninguém tinha um celular nas mãos, ninguém tinha a IA vindo agora com essa força. A IA vindo, as pessoas ficando desempregadas, não tendo o que comer. Você acha onde vai parar isso? O que vai acontecer? Você imagina um médico sendo substituído por um robô? Já tá acontecendo. As pessoas estão buscando terapia no ChatGPT. Conheço muito. Eu conheço gente que chega pra mim na sessão de terapia e fala assim, olha, eu já tenho a resposta. E eu falo, vamos analisar essa resposta? Será que essa resposta é só pra acariciar o seu ego? Ou se a resposta é o que você realmente precisa? As pessoas estão buscando resposta pro ego. Porque o que o ego quer? Pertencer. Ser amado, aplaudido. Estar num meio social. É isso que ele quer. O ego é o social. E aí, dentro desse processo, o resgate emocional veio disso. Dessa voz que falou comigo muito forte. E aí depois veio essa previsão da OMS. Depois veio os próprios acontecimentos. E foi quando eu entendi que eu precisava trabalhar os profissionais com essa intenção de resgate emocional. Cuida do teu emocional hoje. E eu falo isso em sala de aula. Eu falo isso quando eu tô atendendo os profissionais. Hoje eu trabalho também supervisão de alguns profissionais. Eu falo isso quando eu tô em processo de supervisão. E eu falo pra ele, olha, cuida de você. Porque se você não estiver bem, você não resgata. Sim, aquela historinha da máscara. Do avião, que é tão simples, mas que a gente não faz no dia a dia. Se eu não respirar primeiro, eu não vou fazer o outro respirar. E aí você imagine, chegar lá em 2030, os profissionais julgando, não sabendo tratar. E a gente tem uma série de profissionais também em surto psicótico. Quem vai cuidar da gente? Quem vai cuidar da gente? Eita, fica aí a dica, hein, profissional. Fica a dica. dica. Cuida de você. Vamos pro nosso momento final, porque se deixar, eu já falei. A gente faz um podcast aqui de 6 horas com Dona Marta. Dona Marta, o que a gente vai fazer agora? Doutora Marta. A gente vai fazer aquele momento bate-bola. Ou seja, não é pra pensar, é pra responder. Claro. Tá? Quem começa? Você? Eu começo? Pode começar, eu sim. Então vamos lá. Autocuidado é essencial ou escolha? Essencial, porque toda vez que é essencial, eu escolho. Maior inimigo da saúde emocional: negação ou silêncio? Negação. Uma crença que atrasa quem cuida dos outros. Eu dou conta de tudo ou não posso falhar? Não posso falhar. Ser vulnerável é coragem ou libertador? Coragem. Tem que ter muita coragem. Uma emoção que você aprendeu a respeitar. Medo ou tristeza? Medo. O primeiro passo para quem quer cuidar de si: parar ou olhar para dentro? Olhar para dentro. Liderança emocional é presença ou consciência? Consciência. Um hábito que fortalece sua mente: escrever ou orar? Orar, sem dúvida. Arrasou. É facinho. Porque um leva pro outro. Nem falou, né? Terapeuta, gente. Tem que ter essas coisas, entendeu? A gente não consegue nem fazer uma pegadinha. Sim. Acho que foi o primeiro bate-bola que foi Que foi tão... porque um leva pro outro. Se você pensar ali no... por exemplo, o que você falou... Fala aí no primeiro. O maior inimigo da saúde emocional. Negação. Não, Autocuidado, essencial ou escolha? Escolha, porque quando eu... Não, essencial. Porque quando eu sei que é essencial, eu escolho. Isso aí. Sim. Então, um vai puxar... Sim, o mais importante sempre puxa o outro. Sim. Entendeu? Agora a gente vai pro nosso momento final. É um momento super seu. A gente hoje vai pedir para que você se posicione assim num lugar confortável, num momento confortável. E vai pedir para você fechar os seus olhos. Bom, o meu pé não dá no chão. Geralmente o que eu mais escuto... Estava demorando. Geralmente o que eu mais escuto quando eu chego nos lugares são... Mas você parece tão grande na câmera. Eu só faço vídeo sentada e todo mundo pensa que eu sou grande. Não, gente, eu tenho 1,5 m. Mas você pode levantar, vocês não dá. Não reparei sua altura. Não, eu sou baixinha porque eu tô muito baixinha. Mas eu tenho 1,55 m. Onde eu chego é unânime. Nossa, você é baixinha, né? Então eu sento na cadeira, meu pé não vai no chão. Mas não precisa botar o pezinho no chão, não. Só senta confortavelmente e fecha os seus olhinhos. E aí, o que eu quero que você faça nesse momento? Né? Tudo bem que fazer isso com terapeuta é um negócio complicado, mas tudo bem, vamos lá. É só uma dinâmica, doutora, só uma dinâmica. Se vocês não me falaram. Mas não é pra falar não, segredo. É a cereja do bolo. Aproveita que você hoje está de vermelhinho, poxa. Então vamos lá, o que eu quero? Eu quero que você pense, que você respire fundo, relaxe. E eu quero que você pense na sua trajetória. Na sua trajetória que te trouxe até o dia de hoje. Desde a sua infância, tudo que você passou, tudo que você viveu, a sua crise que te levou a despertar esse autocuidado,
E toda a trajetória de conhecimento, de cursos, de pessoas que você atendeu, das vezes que Deus falou com você, tudo isso é a sua história. E essa história é o seu jaleco, sabe? Então, eu queria que você pensasse a sua história justamente como um jaleco. E pensando nisso tudo hoje, passando esse filme aí para você, você pode respirar fundo e abrir seus olhos. E a pergunta que eu tenho para você é: o que você poderia deixar de mensagem para as pessoas que estão nos ouvindo hoje, diante da sua história, se você trouxesse tudo isso para o hoje e pudesse recomeçar? O que você faria primeiro? O que eu faria primeiro? Eu, literalmente, faria um processo terapêutico. Primeiro, antes de qualquer curso, antes da decisão da minha faculdade lá atrás, se eu soubesse de tudo que eu sei hoje, porque lá na época eu não sabia nem o que era terapia, eu faria um processo terapêutico. Hoje, quando eu pego uma adolescente com 17, 18, 20 anos, que me procura para fazer, e é raríssimo, para fazer processo terapêutico, eu choro. E eu falo, se eu soubesse que eu poderia ter essa ajuda lá atrás, eu teria feito um trajeto com mais dor, porque a dor que acessa enfrentaria as minhas dores e teria muito mais resultado. Então, hoje é muito mais fácil um adolescente vir porque a mãe está obrigando do que porque ele decidiu. Então, hoje eu começaria com um processo terapêutico. Isso te procuraria um bom a profissional. um futuro diferente. E isso me ajudaria. Não que o meu futuro hoje não fosse, mas adiantaria o meu futuro. Isso adiantaria. Talvez eu já estaria no lugar que eu estou hoje. Porque se você perguntar onde você gostaria de estar hoje, o que você gostaria de estar fazendo hoje, eu te diria que é exatamente o que eu estou fazendo hoje. Uau. Então, mas talvez eu já estaria fazendo isso há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, com os resultados que eu tenho hoje. Massa. Muito bom, né? Até o Pedro, viu? Até o Pedro. Que a gente acha que ele tá ali, não tá ouvindo nada. Pra quem não sabe, gente, Pedro fica aqui com a gente, nos ajudando, nos auxiliando. Ajuda muito. Qualquer dia desses a gente vai mostrar o Pedro pra vocês. Deixar ele faz assim, ó. Não, que ele gosta dos bastidores. Já estamos nos bastidores, já acabou? Não, ainda não, tá. minha amiga, calma. Por favor, meu amigo, dá o convite final aí pra ela. Então é isso, Marta, muito obrigado. Muito eu obrigado que por agradeço. você estar aqui, ter aceitado o nosso convite. Sabe que esse episódio foi enriquecedor e com certeza você conseguiu contribuir com a vida de Fico muito diversos feliz. profissionais. E isso daqui eu acho que é mais uma prova de que o seu propósito está sendo cumprido, né? Você está ajudando, acho que quando a gente fala de digital, principalmente no canal de podcast, você está comunicando com várias pessoas ao mesmo tempo. E então você está ajudando muitas pessoas. Tenho certeza que todo mundo que está aí por trás das câmeras, alguma coisa, algum insight que nós falamos aqui serviu como lição. Mas pra gente finalizar, né? Agora eu quero que você vista novamente a Marta empresária, mentora das mentoras, mentora das terapeutas. Olhe pra essa câmera aqui e faça seu pitch. Divulgue suas redes sociais, seu trabalho, seu merchan. Como é que eles fazem pra te encontrar? Porque eu acho que depois de um podcast desse, até eu vou precisar renovar o meu processo terapêutico. Doutor, agende seu terapeuta com a Marta. Não, Quanto antes. a primeira coisa é... Se não for comigo, eu nem tenho... Olha, gente, esse povo tá demais. Eu vou falar, eu nem tenho agenda pra isso, mas com certeza procure um terapeuta, procure alguém que você confie, procure alguém que você acredite e siga. Siga em frente. Terapia não é um tempo. Agora já tá bom, eu já tô bem. E uma das coisas que eu mais vejo por aí é isso, já tô bem aqui. E quando eu tô bem, eu não preciso de terapia pra você transbordar aquilo que você tem. Então me segue lá, Marta Sampaio. Você vai botar Marta Sampaio, vai ser a primeira que vai aparecer. Mas é Marta Sampaio Trainer. Segue lá nas minhas redes sociais. É a que eu mais mexo hoje, acho que é a única. Mas já a gente tá vindo aqui de seguir, olha aí. seguindo, gente. Mas a gente já tá aí vindo com um projeto agora de youtuber, de quem sabe o TikTok eu consiga, mas por enquanto só o Instagram aí que a gente tá dando conta. Então segue lá e entenda que você não vai ter nada do que você busca enquanto você não encontrar com quem você é. Então busque primeiro conhecer você, busque primeiro se encontrar com você, porque para você entender de verdade que o ter é só uma moeda desse mundo que vai transbordar quem você é. Então é sobre isso. Então podem seguir lá.
Escuta isso. Fiquei até sem respirar depois de um soco desse. Médico, dentista, muito obrigada. Ah, não, muito obrigada não. Não deixa de seguir o meu amigo aqui, ó. Ah, é. A gente pede os outros pra fazer isso. Pois é, esquece da gente, né? Então não deixe de me seguir nas redes sociais também, John Mello, MKT, com JH. Seguir também o nosso podcast, Além do Jaleco Cast. E seguir aqui minha amiga Rafa. Eu, Rafaela.alves, e também o @Crescimento de Negócios, e também o Além do Jaleco Cast, e também o nosso Spotify, enfim, todos. E também a Dr. Media. Aí, ó, tá que é vendo? minha E a agência. gente vai começar. Enfim, acha um de nós lá que você vai conseguir achar todos, mas o mais importante é, não deixe de nos acompanhar, não deixe de indicar, porque certamente tudo isso que a gente está preparando aqui é para que você possa crescer e para que você possa prosperar. Por quê? Liberdade para crescer e Gestão gestão para para prosperar. Uhum.